pessoal, está começando mais um Cultura em Minuto. E como vocês podem ver, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a primeira convidada do quadro. E é a Fernanda, e ela vai contar um pouco do livro da coleção Fazendo Meu Filme e de toda a experiência que ela teve depois da leitura desses livros. Bom, Fernanda, eu gostaria que você começasse falando do primeiro livro, o que você achou, quais as suas percepções dele. Bom, gente, o primeiro livro vai contar a história da Fanny, que ela é uma jovem comum. Ela tá quase terminando o ensino médio, aí do nada a mãe dela inscreve ela numa prova de intercâmbio. Só que no começo ela fica meio que com receio. Se vai ou não. Indecisa se vai ou não, porque ela, como ela mora em BH e o intercâmbio é na Inglaterra, ela fica muito confusa, porque ela vai deixar os amigos de lado, a família e um suposto amor que ela vai encontrar no decorrer do livro. Então, como a gente sabe, como quem já leu sabe, a Stefania ela fica meio indecisa se vai ou não, porque todo mundo tem um receio de viajar pra longe e deixar os amigos, né? A gente nunca quer deixar a família, os amigos, e com ela não seria diferente. Como é um livro que conta a história de uma garota, de uma jovem, então não poderia ser diferente. Nesse livro, nessa coleção de livros, ela também está indecisa se vai ou não, e por isso aceita só fazer a prova, mas não diz pra mãe dela que se ela passar, ela vai. Até porque ela acha que não vai passar, né? Pois é, no começo ela ficou com muito receio, porque ela achava que não iria passar, ficou até falando pro pai dela que não queria fazer a prova, não sei o quê. Só que como ela passa... Aí começa aquela dúvida, tipo, ela começa a imaginar não, né? como seria a vida dela na Inglaterra, na Terra da Rainha. Então, a gente já fica meio assim, tanto o leitor como ela, eu acho que como pessoa na história, ela deve ter se sentido, ansioso pra saber o que ia se passar. Aí a gente fica todo o tempo querendo saber, tipo, se ela vai ou não. Aí acaba que ela descobre a paixão pelo amigo, como tu disse, né? Que a gente sabe, toda pessoa que tem um melhor amigo fica com receio de... Tipo, a gente sabe, no livro a gente vê que ele sempre foi apaixonado por ela, mas ela nunca, deu bola, porque rola essa coisa de que melhor amigo, se a gente ficar com melhor amigo, estraga a amizade e tal. Então, a Paula Pimenta trouxe essas relações dos jovens para o livro também. Até porque o Léo sabia que ela tinha uma paixão pelo professor de biologia dela, o Marquinhos, e ele ficava com muito, com medo de assumir os sentimentos dele com a Fanny, com medo dela não aceitar que gostava dele de verdade, entendeu? E o livro, a Paula Pimenta, gente, sou muito grata a ela, porque o livro é muito, muito, muito legal. E ela passa uma verdade pra gente que é adolescente muito forte. Porque a Fanny, ela teve que abdicar de muitas coisas, como a família dela, os amigos e até o próprio Léo, porque no final do livro ela começa a descobrir que ela é apaixonada por ele, né? Então, o primeiro livro é basicamente isso, esse processo que ela vai ter que passar durante a vida dela, agora que ela vai passar um ano no intercâmbio na Inglaterra. Então, o primeiro livro mostra basicamente que, ela tá se descobrindo, que ela tá descobrindo os sentimentos, que ela vai ver que o amor, o tal amor que ela sentia pelo professor era só meio que uma coisa criada por ela, porque ela tinha uma admiração que ela acabou perdendo, porque ele é um professor e ela vê que ele era casado, que ele traiu a mulher, queria trair a mulher com ela, né? E ela já fica meio assustada, então ela vê que não era um amor, platônico, porque né? Foi algo inventado por ela. E nesse primeiro livro a gente vai acompanhar esse processo. E algo importante de destacar é que a Paula Pimenta, como muitos sabem, todos que acompanham o trabalho dela, ela está sempre fazendo o livro para os jovens. É uma linguagem muito simples, então não vai ser aquele livro que você vai ter que se doar bastante para tentar entender, porque é tipo uma linguagem do cotidiano, é uma linguagem informal que você consegue entender tudo o que se passa sem ter que bater cabeça, como muitos livros trazem. E os 4 livros, principalmente o primeiro, não é uma leitura cansativa, entendeu? Quando você termina de ler o primeiro, você já quer ler o segundo. Já quer ler o segundo. Já quer ler o terceiro, já quer ler o quarto. E não quer mais dormir, só quer ler o livro e acabar. Pois é. E, por favor, Paula Pimenta, arruma uma continuação, um 5º livro, porque eu quero muito saber o que aconteceu depois desse processo que a Fanny teve que passar. Então, agora a gente vai comentar um pouco sobre o segundo livro, que é esse aqui, que é A Fanny na Terra da Rainha. Que, como o próprio título já diz, vocês já devem imaginar que ela aceitou um intercâmbio e foi morar em Brinton, que era a terra, que era o país lá, a cidade, quer dizer, desculpa,
onde ela ia passar um ano da sua vida com uma nova família, com pessoas que ela nunca tinha visto antes e principalmente com outro idioma, né? Que seria uma das principais barreiras também, porque ela tinha medo, porque ela dizia que o inglês dela não era tão bom para ela ir morar em outro país. E também um dos grandes receios da Fanny quando ela chegou na cidade de Bristol foi a família, porque ela não conhecia ninguém, ela só sabia que chegaria numa casa e que lá eles iam poder, porque já tem, a gente, como ela mesma diz no livro, tem histórias de que as pessoas vão para outra casa para fazer e chega lá, eles são maltratados pela nova família, então ela certamente ela tinha esse medo, como todo mundo, todo ser humano normal tem esse medo. Mas mesmo assim, mesmo com a hospitalidade que a família teve, do povo dizendo que considerava ela irmã, já era da família, era como se ela fosse uma outra filha, né, para os pais. Do pessoal, mas mesmo assim ela sente falta da família e chega um momento que ela quer largar tudo, que ela quer deixar a Inglaterra e voltar para casa, porque ela não tá se aguentando de saudade da família e principalmente do Léo, que foi o amor que ela deixou no Brasil. Pois é, e antes da ida da Fanny pra terra da rainha, que é a Inglaterra, ela e o Léo tinham tipo como se fosse um pacto, que eles dois iam continuar mantendo contato e ele prometeu pra ela que iria esperar ela esse um ano e que ela teria que, quando ela fosse voltar para o Brasil. E quando ela chegou na Inglaterra, ela meio que se distanciou, porque ela mandava vários e-mails para ela, porque eles se comunicavam por e-mail. E ele percebeu que a Fanny não estava dando a devida atenção para ele. Então isso foi meio que um choque, porque ele estava muito, muito apaixonado por ela. Principalmente quando ele descobre que um dos motivos para ela querer voltar pro Brasil é ele. Então ele já inventa uma suposta namorada para que a Fanny não desista do seu intercâmbio e continue lá firme e forte. Então a gente vê que essa foi uma jogada da Paula Pimenta, que é o que acontece nos dias de hoje. Por exemplo, a questão do distanciamento. A gente sabe que eu estudo na mesma escola que tu, a gente é muito amiga. Só que a gente fala que mesmo saindo da escola, vai manter a amizade. São raros os casos que as pessoas continuam se falando. Então foi isso que ela meio que a jogada que ela usou para mostrar que, apesar deles terem prometido, feito um pacto, a gente vê que essa amizade acaba se rompendo, porque a partir do momento que ela vê que ele tá com outra garota, então ela já fica muito mal mesmo e perde o contato total com ele. E no segundo livro também ela conhece um garoto que é o Christian e ela meio que se sente... Ela tá com raiva do Léo porque ela sabe que ele tem outra namorada, uma suposta namorada no Brasil. Então ela tem um relacionamento com o Christian. Só que ela... Tipo, pra curar a ferida que ela tá sentindo. Porque a gente vai percebendo logo no início que ela não gosta tanto assim do Christian. E que ela não teria como esquecer o Léo assim tão rápido. Ressaltando também que o Christian é um brasileiro que também estava em intercâmbio e acabou ficando lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra. E... é importante lembrar também que assim que a Stefania ela chegou na Inglaterra, ela meio que se distanciou tanto dos amigos dela do Brasil quanto do próprio Léo. Então, vendo o que a Fanny estava passando, Tracy, que era a irmã, digamos assim, irmã adotiva dela lá do país e tal, que era da família da Inglaterra mesmo. Aí elas começam a ter uma grande amizade e elas acabam saindo, né? Porque ela tenta mostrar um pouco da Inglaterra pra Fanny, né? Porque ela tava muito assim, ficando em casa e tal, e ela não queria aquilo. Então ela resolve ajudar a Fanny e as duas acabam virando muito, muito amigas. O que é até uma boa coisa pra Fanny, porque a partir do momento que ela vira muito amiga da Tracy, ela acaba se sentindo parte da família, realmente uma parte da família. Porque ela se sentia sozinha, ela mesmo tendo toda aquela recepção, ela não se sentia em casa. Mas a partir do momento que elas ficam mais unidas, ela consegue se sentir bem naquele ambiente. E também, quando ela quer voltar pro Brasil, porque como ela virou amiga da Tracy, então ela fica receosa. Tipo, ela já tava gostando da família que ela tinha. Ela já tava fazendo muitas amizades também, né? Exatamente. Ela faz uma grande amizade na escola. E fica pensando, eu fico aqui, continuo meus estudos ou eu vou pra casa, já que eu tô com muita saudade de casa.
E ela também tava com muita raiva de querer voltar ao Brasil, porque mesmo sentindo a falta da família dela, ela sabia que lá ela não poderia encontrar o Léo, já que ele estava supostamente namorando com outra menina. Então foi através da Tracy que ela conheceu o Christian, que foi um dos primeiros namorados dela na Inglaterra. Então, a gente também vê toda aquela melosidade, né, no relacionamento dele, porque ele realmente gostava dela. Foi por ela ser do mesmo país que ele e tal, eu acho que ele se encantou por encontrar alguém brasileiro lá. E ele acaba gostando dela de verdade. Só que aí a gente não sabe se fica com raiva dele porque ele tá com ela e ela tá com ele, ou se a gente fica com pena porque ele gosta de verdade dela e ela tá meio que usando ele pra esquecer o Léo. Então a gente sempre fica nesse impasse, não sabe se gosta dele. A gente acha que ele vai aprontar com ela. A gente começa a ficar com raiva do Léo por ele estar namorando com outra menina no Brasil. Começa a ficar com raiva da Fanny por ela estar namorando com um menino na Inglaterra. E a gente fica meio que indecisa em saber pra quem a gente vai torcer, né? Porque entre o Christian e o Léo, realmente, é uma comparação assim muito ruim pra gente que já leu os 4 livros, então... É muito difícil. Então, o segundo livro é basicamente contando como foi a visita da Fanny à Terra da Rainha e todas as aventuras que ela passou, tudo que ela sofreu, todas as alegrias que a gente não pode dizer, né? Porque ela viveu várias com a nova família lá e os amigos. E no final do livro a gente tem um reencontro. Ela descobre que o Léo não estava namorando, que ele só tinha inventado aquilo pra ela não poder voltar ao Brasil. Pra ela não retornar ao Brasil. E a gente acaba tendo o encontro do Léo com a Fanny, né? Que é o que a maioria dos leitores queriam. Realmente, no segundo livro é muito bacana. Bom, o terceiro livro, que é o Roteiro Inesperado de Fanny, como a Yasmin tá mostrando aí, é a nova readaptação da Fanny no Brasil, porque o ano passou, mudou muita coisa e ela evoluiu muito, assim, como pessoa. E um dos primeiros, como é que eu posso dizer, impasses, assim, do livro é que quando ela chega, ela vai estar assim meio gordinha, né, com uns 15 quilos a mais, e a mãe dela, que ela era muito ela era muito ligada nessas coisas de padrões, ela queria que a Fanny voltasse ao seu peso ideal e tal. E ela começa a entrar em desespero, em querer emagrecer rápido. E ela também percebe o afastamento das amigas dela, tanto da Natália quanto da Gabriela, né? Porque eram as melhores amigas da Fanny, e ela começa a perceber esse afastamento por parte das amigas. E também por parte do Léo, porque ele meio que fica com receio também após a chegada dela no Brasil, e os dois acabam meio que se distanciando por um tempo, até a Fanny se readaptar novamente ao local, porque foi um ano, mudou muita coisa, a casa dela não estava mesmo, os pais estavam com outro tipo de pensamento, então foi meio que uma adaptação muito pesada para a Fanny. Então, exatamente isso. E mais uma vez, né, a Paula Pimenta traz pra gente questões da sociedade para que a gente possa pensar no livro. Porque, como a gente sabe, todas as pessoas têm que a sociedade cria um padrão de beleza, principalmente para as mulheres. Pois é. E quando a Fanny volta, devido ao clima frio da Inglaterra, ela sempre estava procurando comer besteira, né? Que era chocolate quente, chocolate, essas coisas. E ela volta um pouquinho mais cheinha, vê que as roupas que ela tinha para o clima quente do Brasil, né? Não estava mais nenhuma servindo. Então, a mãe dela já vê assim, ela e já tem um impacto, porque já tá olhando com os olhos da sociedade padronizada. Então, o que eu acho mais interessante nessa coleção é que a gente sempre tem uma questão da sociedade para pensar no livro, de acordo com as situações. E como tu disse, a gente também tem um afastamento das amigas dela, que é claro, ela passou um ano fora. Não é mais aquela muita coisa mudou também. E ela também fez muitas amizades assim na Inglaterra, então as amigas... Inclusive, a amiga dela, que ela fez na Inglaterra, a melhor amiga, retorna pro Brasil, porque ela também era intercambista. Então, eu acho, salvo engano, ela estava morando em Brasília ou em São Paulo. A Ana Elisa. E elas acabam querendo marcar de se encontrar e tudo mais. Então, ela meio que fica mais aproximada da Annelisa, que está morando em outra cidade do que das próprias amigas. E a Natália também estava namorando com o irmão da...
do Alberto. E quando ela chega no Brasil, também uma das grandes surpresas dela é o fato da melhor amiga dela, da Natália, tá supostamente quase noiva do irmão dela, né? E ela não sabia, ela só veio saber depois que ela chegou no Brasil, porque eles preferiram não contar pra ela, por conta da Natália sendo as melhores amigas da Fanny. Ela já meio que desconfiava, né? Porque a gente tem até uma parte do livro em que eles estão na virada do ano e tal. E a irmã dele fica. O irmão dela com a amiga fica meio assim, algo estranho. Fica uma ligação estranha, então ela já começa a desconfiar. Só que aí pra ela não era nada concreto ainda. Pois é. Aí ela leva um choque, tipo, sua melhor amiga nova e seu irmão um pouco mais velho que a amiga, então ela fica naquele, tipo, como assim? E o terceiro livro também fala da primeira vez do Léo e da Fanny. Uma das partes mais importantes do livro, é claro, o reencontro da Fanny, que foi com o Léo, que foi algo assim muito, muito emocionante. E após os encontros que eles tiveram, eles perceberam que o amor deles um pelo outro não tinha congelado nesse um ano que eles passaram longe um do outro, e voltou mais aceso. Então, no aniversário de 18 anos da Fanny, o Léo prepara uma surpresa pra ela e convida ela pra jantar na casa dele. E, gente, é muito, muito incrível. E os dois, eles têm a primeira vez deles, tanto do Léo quanto da Fanny, porque ele nunca tinha se relacionado com ninguém, muito menos ela. Então, o livro não conta detalhes sobre a primeira vez deles, o que eu achei muito... Não, eu realmente esperava muito mais detalhe, né? Mas a Paula Pimenta soube exatamente impactar a gente, né? E a gente torcer por esse casal, tanto pelo Léo quanto pela Fanny, foi muito, muito incrível. Eu queria muito mais detalhes, mas tudo bem, né? Temos que controlar as minhas expectativas.